Sr. Presidente, cumprimentar mais uma vez as senhoras e senhores deputados, cumprimentar em particular o Dr. José Pedro Vieira, muito obrigado por ter vindo a esta comissão. Senhor, eu vou-lhe fazer uma pergunta que já foi feita pelo menos 2 vezes durante esta audição. Como é que foi feito o contacto entre a doutora Carla Mendonça e o Dr. José Pedro Vieira? Senhor Deputado, eu acho que foi por mail. A doutora Carla é uma pessoa que conheço há bastante anos e de vez em quando falo com ela pelo telefone, mas tanto quanto eu consigo, por vários motivos profissionais, bem entender, na altura eu suponho que o contacto foi por mail. Doutor, exclusivamente. A minha dúvida é mesmo aí. É porque o primeiro e-mail que existe entre a doutora Carla Mendonça e o Dr. José Pedro Vieira é de dia 8 de outubro de 2019 e que diz: boa tarde, José Pedro, aqui vai a resposta desta senhora que é prima da mãe e que vive no Algarve. Doutor, isto é o primeiro e-mail que existe entre a doutora Carla Mendonça e o Dr. José Pedro Vieira. Portanto, o contacto não pode ter sido feito por e-mail. Terá que ter sido feito ou pessoalmente ou telefonicamente. Não tenho a certeza de todo. Não tenho a certeza. É possível que tenha sido pelo telefone, mas não consigo garantir, não. Tem ideia o que é que a doutora Carla Mendonça lhe referiu nesse momento? Basicamente, aquilo que eu acho que me foi transmitido foi 2 bebês gêmeas com atrofia muscular espinhal que pretendem ter acesso às algenes, não é? Portanto, ter acesso à terapia génica. Basicamente foi isso. Era normal isto acontecer? Sim, até aqui, contado assim, acho normal. Ou seja, nós temos 28 doentes com atrofia muscular espinhal, dos quais mais um é do Hospital de Faro, pelo menos mais um, e, portanto, de vários hospitais da região sul de Lisboa, havia o hábito de nos referenciarem doentes com atrofia muscular espinhal, entre os quais, neste caso, de algum modo. Doutor, depois entra no dia seguinte, portanto isso foi a 8 de outubro, no dia 9 começam os e-mails com a senhora Mónica Casinha, que é familiar destas 2 crianças. Já disse há pouco que nunca falou ao telefone com a Mónica Casinha? Não. Tenho a intenção de não ter falado ao telefone, não. Muito bem. Entre diversos e-mails, existem aqui e-mails que percebe-se que é claramente aquele que a escrever, que houve aqui um exagero. Portanto, por exemplo, há aqui um e-mail de 10 de outubro que diz: olá, Dr. José Pedro, como estás? Tens recebido os meus e-mails. Portanto, até dá aqui uma aproximação, uma cumplicidade que poderia haver, ou já um conhecimento entre esta senhora e o Dr. José Pedro Vieira. Mas depois percebe-se porque o Dr. José Pedro Vieira não responde a 3 ou 4 e-mails que lhe enviam de seguida. Sim. Mas depois há aqui um que já com uma resposta do Dr. José Pedro Vieira, onde fala do que tinha estado a fazer, dos problemas que tinha havido durante estes 4 dias. E a senhora Mónica Casinha diz o seguinte: obrigado pela vossa resposta, estou encaminhando este e-mail ao advogado da família no Brasil, pois eles estão com uma equipa de advogados em Lisboa, lhe manterei informado. Não achou que estava aqui a haver uma pressão quando fala em advogados do Brasil, em advogados em Lisboa? Não sentiu que estava aqui a ser pressionado? Pode ser preconceituoso da minha parte, mas talvez, sim. Sim. Admito que possa ser um preconceito. Hoje será fácil falarmos disto, mas na altura também percebo que não seria fácil para o doutor. Nunca percebeu que havia ali, que poderia haver ali mais alguma coisa? Talvez eu devesse assumir que tudo era feito na melhor das intenções. Claro, a minha pergunta era essa. Mas reconheço que desconfiei. Muito bem. Doutor, em relação à doutora Teresa Moreno... Peço imensa desculpa à família por causa disso, mas... Mas está a dizer a verdade e isso é o mais importante. Esta comissão de inquérito... estar enganado. Esta comissão de inquérito serve mesmo para isto, é mesmo para sabermos a verdade sobre este caso. Em relação à doutora Teresa Moreno, o doutor há pouco já disse que não a contactou, que não entrou em contacto com ela. Não. No entanto, há aqui um e-mail datado de 15 de novembro, entre várias coisas que a senhora Mónica Casinha envia para o Dr. José Pedro Vieira, e que diz, no ponto 1, será necessário já agendarmos uma consulta com a doutora Teresa Moreno. Dá a sensação que
no meio destes e-mails todos, que houve uma conversa ou que o nome da doutora Teresa Moreno surgiu nesta ação. E eu queria saber se tinha sido por parte do doutor. Portanto, eu, enfim, não posso fazer mais do que especular acerca disso. Mas eu presumo que essa colocada assim como está, essa opção, o contacto com a doutora Teresa Moreno tinha o propósito de encontrar uma fragilidade minha que me conduzisse a responder àquela questão. Claro. É a sensação que nos dá. Portanto, estou a julgar as intenções das outras pessoas, se calhar não devia, não é? Mas, pronto, é uma interpretação possível. Não, eu não tive qualquer contacto com a doutora Teresa Moreno sobre este tema. Doutor, depois já no ano seguinte, já em 2020, no princípio de 2020, volta a haver um e-mail da senhora Mónica Casinha para si, e que diz que as gêmeas já estão, entre outras coisas, que as gêmeas, e passo a citar, que as gêmeas já estão em Lisboa, os pais gostariam de saber a possibilidade de agendar uma consulta consigo para que possas, volta a tratá-lo por tu, avaliar as meninas. Agradeço imensamente, caso seja possível, liguei para o Hospital Central para agendar, mas eles solicitam um e-mail do médico para proceder o agendamento. E depois o doutor responde-lhe 4 dias depois: bom dia, como está? Qual é o tratamento atual das bebés e como estão agora? E que idade têm? Volta a receber um e-mail no mesmo dia 21 a dizer: olá, Dr. José Pedro, bom dia, graças a Deus, bem, obrigada. Depois fala do uso do medicamento, podemos agendar uma consulta, por favor, e depois nunca mais existem e-mails entre o Dr. José Pedro Vieira e Mónica Casinha. Não existem e-mails da sua parte, porque a senhora Mónica Casinha ainda enviou mais 2 ou 3 e-mails para o doutor que não tiveram resposta. A pergunta que eu lhe faço, doutor, muito sinceramente, é porque é que nunca mais respondeu a estes e-mails? Repara, eu penso que este era um tema em extinção. Além disso, eu teria a obrigação de tratar, tenho a obrigação, manifestamente, de tratar dos meus doentes, mas não preciso tratar dos meus colegas. Se a Bia estava adequadamente, isso concordo, entregue a uma colega minha, não senti a necessidade de assegurar eu esses cuidados, ou de duplicar eu esses cuidados, ou o que fosse. Não me pareceu sequer, até do ponto de vista médico, é uma coisa que de vez em quando se vê, mas não tem utilidade nenhuma, raramente tem. 2 médicos opinarem sobre o mesmo doente não costuma ser útil, e às vezes é prejudicial. Portanto, havia uma quantidade além disso, o caso parecia-me, enfim, ter uns contornos complexos. Havia inúmeras razões para não prosseguir. Você sentiu um argumento nesta altura? Não prosseguir com aquela interação. Sim. Sentiu um argumento nesta altura, para além da pressão que se notava que estavam a fazer sobre si, que havia aqui uma tentativa de favorecimento, ou seja, de passar à frente de outras pessoas para conseguir obter uma consulta? Não. Isso não aconteceu. Muito bem. Eu tenho só mais duas perguntas para terminar. E uma delas, se a Mónica Casinha o informou por e-mail que a família estava a diligenciar pela inscrição das gêmeas no centro de saúde, por que motivo é que acha que estas não seguiram o percurso natural para obter a consulta? É um mistério, não sei responder. São muitos mistérios que temos nesta comissão de inquérito. E vou terminar, Sr. Doutor, com um e-mail que também suscita algumas dúvidas. O e-mail de Nuno Rebelo de Sousa para o seu pai, Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, e que é referido em certa parte, e cito: a família das gêmeas enviaram histórico com diagnóstico, exames e relatórios a pedido da doutora Teresa Moreno para o Dr. José Pedro Vieira. O Dr. José Pedro Vieira sugeriu contactarmos o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Central e até ao momento não tivemos retorno do hospital. Doutor, lembra-se deste e-mail ou sabe alguma coisa? Isto é factual o que diz aqui esta informação? Não. Tanto quanto eu consigo reconstituir, tenho a noção de ter recebido informação através de um neuropediatra de São Paulo. E esse termo foi-me enviado pela tia das gêmeas,
final, ou seja, não tive mais interações nem mais contactos. Portanto, aquilo que diz Nuno Rebelo de Sousa no e-mail para... Não sei qual é a matéria a que isso se refere. Pois, ele diz claramente que a pedido da doutora Teresa Moreno para o Dr. José Pedro Vieira, portanto, teria havido um pedido da doutora Teresa Moreno para si, portanto, queria que me confirmasse ou não se houve esse pedido ou não, e que o Dr. José Pedro Vieira sugeriu contactarmos o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Central. Não, está mal contada essa história, no sentido que o que houve sim foi o contacto da família comigo e eu encaminhei todos aqueles diferentes, todas aquelas questões para o Conselho de Administração. A doutora Teresa Moreno não me contactou acerca deste tema, não. Muito bem, não tenho mais questões. Muito obrigado.